Irmãos, eu quero trazer uma mensagem para vocês nessa noite. E eu quero começar, talvez, não dentro do texto que eu quero ler e eu quero compartilhar com os irmãos, mas dentro de algo que está descrito na palavra de Deus, e que se o cristão não aplicar isso na vida dele, ele não consegue permanecer como discípulo do Senhor Jesus. Não consegue. É algo fundamental. É fundamental para a vida do cristão. É fundamental. Quando alguém se dirigiu ao Senhor, perguntando para ele: Senhor, quando um meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 7 vezes? 7 vezes? E a pessoa que perguntou isso para o Senhor, ele achou que estava sendo generosa. 7 vezes, né? Mas o Senhor disse assim: não te digo 7 vezes, mas se o seu irmão pecar contra ti, você 70 vezes 7, num só dia, você deve perdoá-lo. Então, o perdão não é fácil, mas é algo que tem que ser exercido. Principalmente quando a ferida é muito grande. Principalmente quando a machucadura é muito grande. Principalmente quando aquilo marcou demais a vida da pessoa por um ato, por uma palavra, por uma atitude de alguém que atingiu o próximo. Mas o Senhor diz que é 70 vezes 7. Então, um cristão que não tem no seu coração o amor perdoador, ele não consegue permanecer na presença de Jesus. Porque é uma coisa recíproca. Porque o Senhor, se nós não perdoarmos as pessoas que se levantam contra nós, que falam mal de nós, que nos ofendem, que nos traem, que fazem as maiores barbaridades contra nós, nós também não seremos perdoados por nosso Pai que está no céu. Porque na oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou, Ele pregou isso, falou isso. E aquelas pessoas que vivem lembrando de coisas, é porque ainda existe um rasgo e uma ferida na alma, no coração, e que ela ainda não cicatrizou, não por Deus não operar a cicatrização, por não operar a bênção, por não operar a libertação. Mas é porque a pessoa, ela insiste em carregar aquilo dentro do coração dela, dentro da alma dela, dentro da vida dela. Amém? Então tem muitas pessoas que elas ficam guardando coisas que não... e continua aí guardando. E eu estou dizendo isso por uma situação que ocorreu há alguns dias atrás aí, e as pessoas que se sentiram ofendidas, aqueles que ofenderam, foi até essas pessoas, pediu perdão para esse casal, pediu perdão para eles, e o esposo aceitou o perdão, a esposa não aceitou o perdão, e a esposa queria uma vingança. Consequentemente, eles não puderam permanecer na presença de Deus, porque não tem como a pessoa permanecer na presença de Deus se tem o coração magoado, se tem o coração irado, se tem o coração revoltado, se tem o coração com a definição dentro de si de não perdoar e de querer vingança através de suas próprias forças. A Bíblia fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? E entrando nesse texto, irmãos, vou procurar aqui com a graça de Deus poder encaixá-lo naquilo que eu quero falar com os irmãos. São 7 passos que estão descritos dentro do livro, dentro do Evangelho de São João, do capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 42. São 7 passos importantíssimos e que o cristão, ele tem que dar, ele pode dar e ele consegue dar se assim ele o quiser. Você sabe que o Evangelho de São João, os outros evangelhos são evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles falam de Jesus Cristo, abre-se o Evangelho falando de Jesus Cristo, da promessa,
do nascimento de Jesus. Em alguns falam, até anterior a isso, falam da promessa que Deus fez de mandar o mensageiro à frente do Senhor, preparando o lugar. Fala do nascimento de João Batista, que foi esse homem que veio à frente de Jesus, preparando o caminho para o Senhor. Mas o Evangelho de São João não fala absolutamente nada do nascimento de Jesus no mundo. Fala que de Jesus Cristo, o Filho de Deus, era a palavra, o verbo é a palavra em ação, né? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. É assim que o Evangelho de João inicia, né, o livro. João inicia o seu livro com esse pronunciamento, falando de Jesus como o Filho de Deus. E ele fala também que no início apareceu João Batista pregando no deserto. Também não descreve o nascimento de João Batista, como os demais evangelhos o fazem. Não, mas ele começa já anunciando a pessoa de João Batista. João Batista, o próprio Senhor Jesus Cristo se refere a ele como o maior de todos os profetas. O maior de todos os profetas. Ele não fez nenhum tipo de milagre, não fez. Você pode procurar na Bíblia Sagrada que ele não fez um milagre da forma como Elias fez, da forma como Josué fez. Ele não fez nenhum tipo de milagre, nada. Mas coube a ele a responsabilidade de vir, porque dele estava escrito no Velho Testamento, de vir à frente do Senhor Jesus Cristo, preparando o caminho para que o Senhor então se referiu a ele como o maior de todos os nascidos de mulher, o maior de todos os profetas, se referindo a ele. E é interessante nós notarmos, amado irmão, e é algo que é para nós termos no nosso coração, e logicamente é um aprendizado que nós temos com o Senhor Jesus Cristo e aprendizado que nós temos com a pessoa de João Batista. João Batista, recebendo essa palavra do Senhor Jesus como sendo o maior de todos os profetas, maior de todos, mas João Batista, amado irmão, ele não direcionava a si mesmo nenhum tipo de glória. Ele não fazia propaganda pessoal. Ele não dizia que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era aquele outro. Até mesmo quando acharam que ele era o Messias, ele disse, não, eu não sou Messias. Eu não sou Messias. Mas ele sempre procurou apontar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, amado, todos os pregadores, todos os profetas, todos aqueles que são usados por Deus, que são mensageiros de Deus, e que se auto-enaltecem mais do que o Senhor Jesus, que falam mais de si do que o Senhor Jesus Cristo, né? Você pode ficar assim com um tanto quanto desconfiado, sabe? Por quê? Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele tira de si todo e qualquer elogio, toda e qualquer palavra que venha tentar enaltecê-lo, e ele direciona essa palavra para a pessoa de Jesus Cristo. Ora, João Batista foi o maior de todos os homens nascidos de mulher, mas o que ele dizia? Ele apontava para Jesus, olha, depois de mim vem alguém que é maior do que eu, porque existia antes de mim, já era antes de mim. Olha, esse Jesus que há de vir, eu não sou digno sequer de pegar as sandálias dele e carregá-las, ou de amarrá-las, ou desamarrá-las. Ele também dizia o seguinte, necessário que ele cresça e que eu diminua. Amado irmão, quando a mensagem de um pregador, e essa mensagem for chamada mais a sua atenção para a pessoa do pregador do que para apontar para Jesus, olha, esse não está sendo um mensageiro verdadeiro segundo aquilo que está na palavra de Deus. Eu falo isso com muito temor em meu coração, sabe? Muito temor,
porque a vida tem me ensinado. Eu tenho aprendido com o Senhor Jesus Cristo. Ele tem moldado a nossa vida, tem nos ensinado, tem nos orientado, que nós fomos criados, escolhidos, separados, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem muitas pessoas, amado irmão, que eles valorizam tanto o espaço que eles estão, ou valorizam tanto uma incumbência que eles receberam, que eles acham que eles estão numa posição maior do que os outros, mais privilegiada do que a dos outros, e é por isso que Jesus Cristo, ele corta todo esse tipo de pensamento, dizendo o seguinte, que aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Seja servo de todos, porque não existe ninguém maior, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João Batista dizia, necessário é que ele cresça, e que eu desapareça, e que eu suma, e que as pessoas se esqueçam de mim, mas não se esqueçam dele. Que você pode não lembrar de mim, mas não deixe de lembrar dele, não se esqueça dele. Então, e isso vai acontecer quando você firmar os seus caminhos no Senhor e não em homem algum. E como é que eu sei que uma pessoa às vezes tem os seus caminhos firmados em um homem e não no Senhor Jesus? Eu sei porque estou aqui na igreja. Se amanhã eu for transferido daqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, não estou dizendo. Mas se por acaso eu for transferido aqui, eu não quero jamais ouvir de alguém dizer assim, eu vou sair da igreja porque o pastor aí foi transferido. Então você não está firmado em Cristo, está firmado no pastor. Ah, eu não vou vir mais nessa igreja porque aquele pastor fulano foi transferido. Então você não está firmado em Jesus, você está firmado na pessoa que estava ali, num homem igual a você. Ah, eu não vou vir para a igreja. O diácono, que era meu amigo, não é mais diácono. Ah, o presidente de homens, que era meu amigo, não é mais presidente de homens. O presidente das mulheres, que era minha amiga, não é mais presidente. Então, eu não venho mais na igreja. Então, você nunca teve firmado em Cristo Jesus. Nunca. Nunca teve firmado em Cristo Jesus. Você teve firmado num homem. Teve firmado num homem. E por isso você sentiu tanto a mudança, uma transferência, qualquer coisa assim. Não digo que não há de sentir. Lógico que a gente sente. Se a gente quer bem a pessoa, a gente sente. Mas nós não podemos deixar de estar, de seguir e de prestar, e de estar prestando culto ao Senhor, porque um homem igual a você, que tudo aquilo que ele fez, o que ele fazia era algo que vinha de Deus, porque ele em si mesmo não podia fazer nada, né? E você então deixar por causa daquele fulano, daquele ciclano, daquele beltrano, ou seja lá quem for. Então você não está firmado em Cristo Jesus. E talvez você não tenha aprendido a se firmar nele, porque talvez você dava muito mais atenção para o pregador do que a mensagem pregada, do que a palavra falada. Então, irmão, João Batista, ele sempre tirou de si todas as palavras que eram dirigidas até ele com o intuito de enaltecê-lo, ele sempre, né, porque ele tinha uma plena consciência de que a honra, de que a glória, do que o louvor, do que o engrandecimento pertence tão somente ao Senhor. E tem muitas pessoas que eles, amados irmãos, estão tão acostumados com a bajulação, se você não bater palma para ele, ele vai ficar sentido. Se você não elogiá-lo, ele vai ficar sentido. Se você não engrandecer o nome dele, ele vai achar que você não está do lado dele, não está junto com ele. Não, eu estou do lado dos meus superiores, mas eu estou firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor, e eu sei que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que é digno de ser engrandecido, digno de ser louvado, digno de ser homenageado, digno de ser honrado. É isso. Então, João Batista, irmãos, ele aparece, e aqui no capítulo de número 1, versículo de número 35,
ele tem alguns discípulos. João Batista tinha discípulos. Ele veio anunciando que ele não era o Cristo, mas que o reino de Deus estava próximo. E aquelas pessoas que começaram a ouvir João Batista e que se aproximavam dele, que chegavam até ele, João Batista não lhes dizia que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele, não, jamais, jamais. Mas ele já estava preparando o coração das pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem. João Batista estava preparando o coração dessas pessoas para que no momento em que Cristo viesse, no momento que Cristo se manifestasse, essas pessoas estavam com o coração livre e limpo, não amarrados, não atados em João Batista, mas ouvindo uma mensagem verdadeira que apontava pela boca de João Batista, apontava Jesus Cristo como caminho. Jesus Cristo como caminho. Tanto que, mesmo discípulos junto com João Batista viu Jesus Cristo e disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqueles discípulos que estavam perto dele olharam para Jesus e nós vamos ver qual foi a decisão que eles tomaram. No capítulo de número 1, versículo de número 37, está escrito assim: ouvindo-o dizer isso, o que eles ouviram João Batista dizer? Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Ouviram. O apóstolo São Paulo, ele fala no capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que a nossa fé, ela vem por nós ouvirmos. Vem por nós ouvirmos. E ouvirmos o quê? Ouvirmos a palavra de Deus. Quando João Batista olha para Jesus e fala para os seus discípulos: é o Cordeiro de Deus, João Batista está anunciando a palavra de Deus. Está pregando, está anunciando, está dizendo. Ele não faz um emaranhado de coisas, mas ele vai na simplicidade, na singeleza da palavra de Deus, e aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus. Então eles ouviram. Por que você está seguindo a Jesus? Eu resolvi seguir a Jesus. Não, para você tomar uma decisão dessa, é porque você ouviu a respeito dele. Você está na casa do Senhor hoje, porque ontem você ouviu a respeito de Jesus. Você está aí buscando mais e mais fé no teu coração, crescer na fé e, consequentemente, na esperança e na disposição de servir a Deus. Por quê? Porque você tem ouvido a palavra de Deus. Aí, de repente, o Luciano começa a namorar a Geise. Tá namorando a Geise. E está lá apaixonadíssimo. Aí, ainda bem que já são casados, né? Que eu vou poder usar isso como. Aí a Geise fala assim: sabe uma coisa? Não vai dar certo o nosso namoro, não vai dar certo o nosso namoro. E a Geise termina com ele. Aí o Luciano não vem mais na igreja porque a Geise terminou com ele. Ora, ele está firmado no quê? Em Cristo Jesus ou na Geisa? Está firmado em Cristo Jesus ou no namoro? Está firmado em Cristo Jesus ou quê? Então, você que está querendo... Você tem que estar querendo e está pretendendo namorar alguém, ele não é Jesus, viu? E nem ela é Jesusa.
Não é, viu? Não é. Não é. Não é. Estou dizendo isso para você não fazer um buraco e cair dentro dele. E cair dentro dele. Fazer um buraco e cair dentro dele. Então, irmãos, nós temos que nos firmar constantemente, permanentemente, não em homem algum, não em pessoa humana alguma, para sustentar a nossa fé e a nossa permanência na presença de Deus. Nós temos que permanecer firmes e fortes naquele que nos salvou. Isso é, se nós realmente temos a experiência da salvação, que é o novo nascimento. Se nós não formos pessoas confusas, pessoas que não têm a experiência do novo nascimento com Jesus, que qualquer vento já derruba a pessoa. Então a primeira coisa que o discípulo tem que fazer, tem que ouvir. E a segunda, o que tem que fazer? Nos diz no versículo 36 assim: quando viu Jesus passando, disse, vejam. Olhar para Jesus. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Temos que olhar para Jesus. Não existe dentro das Sagradas Escrituras nem um ponto sequer, absolutamente nada, que fala que é para você olhar para o diácono, olhar para o missionário, olhar para o seu líder, não. Está escrito que nós devemos olhar para Jesus perseverantemente, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhar constantemente, perseverantemente, irmão, perseverantemente. Não dá sopa para o azar, não dá corda para o inimigo, não dá espaço, não dá brecha. Olhar permanentemente. E eles, quando ouviram a mensagem, e João Batista disse, vejam, eles olharam para Jesus. E que você continue olhando para Jesus, irmão. Aprenda uma coisa. Qualquer tipo de sutileza que vier no teu coração, com o intuito de fazer você começar a achar uma coisa estranha. Eu acho que eu estou desanimado, acho que eu não vou na igreja. Eu acho que é bobagem sua, irmão, besteira tua, bobagem tua, coisa da tua cabeça, coisa da tua mente, você que está dando sopro para a tua carne, você que está dando sopro para os pensamentos que são soprados na tua mente, ao invés de você dar atenção, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador, e permanecer caminhando firme com Jesus, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhar para Jesus, o vento está soprando à direita, que sopre, o vento está soprando à esquerda, que sopre, o vento está passando por isso, que vá, eu vou continuar andando perseverantemente, olhando para Jesus, até porque quem põe a mão no arado, e quando Jesus fala do arado, não está falando agora do motorista que está num trator, arando terras e terras e terras, e eu fiquei até abismado um dia desse, que eu vi um rapaz com um trator arando uma terra que jamais pensei possível. Mas assim, a pirambeira desse jeito aqui, pirambeira, e ele com aquela pá na frente assim, para segurar para o trator não tombar, e atrás ele vem, aquela grade de arado vindo assim atrás, que coisa de louco. Falei, pelo amor de Deus, eu não queria nem estar olhando, falei, vamos embora daqui, eu estou vendo que esse negócio vai... Mas não, o camarada tem as manhas, tem a técnica, sabe como fazer. Mas naquela época, irmão, quando o Senhor Jesus Cristo disse,
que quem põe a mão no arado não olha para trás, é porque o cavalo, ou burro, ou jumento, seja o que for, ia na frente, e o arado, o homem vinha aqui, e ele ia cortando a terra aqui, então ele não podia olhar para trás, que ele ia perder a direção, e ele ia entrar onde já tinha arado, ia sair fora, e não ia dar uma plantação boa, uma plantação legal, uma plantação correta e certeira. Então, quando nós colocamos a mão no arado, e nós colocamos a mão no arado, porque nós somos chamados pelo Senhor, e o Senhor confiou em nós. Confiou em nós. Põe a mão no arado, olhe para frente, vejam. 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 Então, eles viram Jesus. Então, primeiro eles ouviram, depois eles olharam. Não é? Terceira coisa, no versículo 37, diz assim: quando ouviram dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Então, primeiro eles ouviram, depois eles viram, e aí passaram a seguir o Senhor Jesus. Irmãos, ô Luiz, você vai embora? Vai? Tem algum irmão que pode dar carona para ele até o hospital? A mãe dele está internada. Ele está de bicicleta aí. E 8 horas tem troca de visita lá e ele vai ter que dá para tirar o carro aí, irmão? Dá? Ele vai deixar a bicicleta aí e... ele tinha me falado ali, a mãe dele está internada, a mãe dele tem 92 anos, se me fala a memória. Né? Está com pneumonia, está internado no hospital. É Dona Benedita que nós oramos aqui. Né? Então, irmãos, os discípulos passaram a seguir a Jesus. Eram 2 discípulos. Dois. Os 2 que posteriormente se tornaram discípulos do Senhor Jesus Cristo e apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Tudo me leva a crer ali que um era André e outro Filipe. André e Filipe. Eles passaram a seguir. Olha que coisa interessante, irmãos. Aquele cego que foi curado lá no caminho de Jericó, né? A Bíblia nos fala que a partir do momento que ele passou a enxergar, ele seguiu Jesus Cristo estrada fora. Né? Quando Jesus passa lá na alfândega lá, e um dos camaradas que vê Jesus fazer aqueles milagres extraordinários, eu vou seguir esse homem, porque olha os milagres que ele fez, ele vai dar poder para mim para fazer milagre e eu vou ser famoso. Vou ser famoso. E quando a pessoa fala, Senhor, eu vou te seguir por onde quer que tu fores, ele fala, não, negativo, você não vai não. Você acha que vai, você pensa que vai, mas nas primeiras provas você vai me deixar, você vai me abandonar, você vai se afastar. Jesus disse para ele, olha, se quer me seguir, a responsabilidade é tua, não estou te chamando. Você é meu servo, tudo bem, mas aquilo que é determinado, tem as pessoas específicas para quem são determinadas. E ele disse, as aves do céu, você sabe, né? As aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Aí ele passa perto do outro e fala, você vem e segue-me. Ah, deixa eu ir lá, não deixo não. Deixa o pessoal fazer o que tem que fazer, que não vai faltar ninguém para fazer o que é preciso fazer lá. Agora, tá me faltando pessoas que eu chamo, que eu conheço, pessoas que têm a disposição no coração de agarrar algo e permanecer com aquilo firme em suas mãos. E então, aqui, irmãos, começaram a seguir Jesus. Você foi chamado, irmão. Nós somos chamados. Eu canso de falar isso para os irmãos. E
porque não é questão de eu me cansar de falar, é questão que às vezes as pessoas eles não entendem, eles não compreendem, o grande privilégio que nós temos, eles acham que foram chamados por um homem qualquer, por uma pessoa qualquer, eles não põem na mente que eles foram chamados de uma maneira especial, pelo Deus Todo-Poderoso. Não foi um homem, não foi alguém que escalou você para alguma coisa, mas um chamado imperioso do Senhor. O Senhor, sabe, o Criador dos céus e da terra, sabe, aquele que fez todas as coisas e se fez homem, coisa que o homem não podia fazer, o homem não podia se tornar Deus para conversar com Deus. Então Deus, a quem tudo é possível, se fez homem para vir conversar com o homem, para falar sobre a salvação para o homem, para dar a salvação ao homem. Será que é difícil a gente entender isso e a gente tem um compromisso sério com Deus? De fidelidade? Porque Deus sabe da nossa sutileza, coisas que às vezes a gente usa para usar como de coisa boba. Acha que Deus não sabe que aquilo lá é uma sutileza do próprio coração humano, da própria mente humana. Cheio de desculpinha. Irmãos, eles então passaram a seguir a Jesus. Passaram a seguir a Jesus. Glória a Deus. Passaram a seguir. Seguir quem? Se você seguir qualquer outra coisa, você vai desanimar logo. Porque você não sabe a importância do seu chamado e por quem você foi chamado. Você ainda não teve discernimento. Você não teve ainda, não sabe ainda a importância que você tem para Ele. Você ainda não valorizou isso. Porque qualquer coisa é motivo que você usa de muleta para dar desculpa. Irmãos, eles passaram a seguir a Jesus. No capítulo de número 1, versículo 38, quando Jesus os vem chegando até o Senhor pergunta para eles: o que vocês estão buscando? Que buscais? Que buscais? Amado, você sabe da multiplicação dos pães e dos peixes? Aquele povo que se alimentou do poder de Deus, do milagre de Jesus, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo ali, comendo com eles, multiplicando os pães para ele, tudo para eles todos participaram, mas eles estavam ali e não tiveram discernimento exato daquilo que estava acontecendo. Tanto que no outro dia, eles vão buscar o Senhor. Mas eles não vão buscar o Senhor pelo milagre que o Senhor fez, reconhecendo a autoridade de Cristo. Eles vão buscar o Senhor porque eles saciaram a fome do estômago. Saciaram. Aí o Senhor percebeu a motivação errada. Vocês estão me buscando com a motivação errada. Esses dois aqui, eles não tinham participado de absolutamente nada. Não tinham visto o Senhor fazer absolutamente nada. Eles apenas tinham recebido uma palavra de João Batista, direcionando-os à pessoa de Cristo, e porque eles buscavam um Salvador, buscavam o perdão dos seus pecados, buscavam o Cordeiro de Deus. Passaram a segui-lo. Eu não vou mais seguir Jesus porque eu tenho uma dor na perna aqui. Eu não curo minha perna. Não cura minha perna. E aí, irmão? Se eu curar a tua perna hoje, amanhã você vai morrer de outra coisa. Cura a tua perna hoje, amanhã você vai ter uma outra dor aqui no braço, aqui. E conforme a idade vai chegando, né? Até a irmã brincou ali comigo ali. A minha mãe vive reclamando que toda manhã ela acorda com uma dor aqui, uma dor aqui, uma dor aqui. Quantos anos sua mãe tem? Tem 89. Fala, poxa vida.
Eu não tenho isso, e às vezes... É. O Giovanni não tem isso, fica reclamando que está com dor. Não reclama mesmo, irmã Arlete? Reclama aí, ó. Assim. É. Então, irmãos, olha, Jesus é maior do que isso. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é grandioso demais, irmãos. Não vou mais na igreja. Sabe por quê, Val? Eu fiz a campanha das 7 orações, eu fiz a 5ª, 6ª, 7ª, fiz a 8ª, 9ª, 15ª, fiz até mais. Mas não recebi a bênção, eu não vou mais. Não. Porque você está interessado em quê? No pão que perece ou no pão que permanece para sempre? Amém, irmãos? Eu não vou mais na igreja não, porque eu pedi para Deus abençoar o meu trabalho, pedi para Deus abençoar o meu negócio, lá não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde, não sei na onde. Oh, irmão, o irmão abriu um bazar. E essas coisas, linha, essas coisas aí. Mas, irmão, abriu-se um bazar na última rua do bairro Faisqueira, onde não passa ninguém. Não passa ninguém. Será que Deus vai dar? Você sobe no ônibus e fala para o motorista levar vocês lá no bazar do irmão. Porque o irmão precisa vender. E a pessoa vai reclamar que Deus não abençoou o bazar dele, mas ele foi abrir um bazar, lá não tem ninguém morando, como é que vai abençoar? Não tem nada, como é que Deus vai fazer isso? Não tem como, né? Não tem como. A gente, é a mesma coisa a gente aqui, ó, irmão, a mesma coisa aqui na igreja, o Senhor não tem ninguém na igreja, mas o que você está fazendo? Você está pregando? Você está anunciando o evangelho? Está falando sobre a salvação? Você está fazendo alguma coisa? Aonde é que você está pregando? Você está pregando só dentro da igreja? Se você pregar só dentro da igreja, só os que estão dentro da igreja que vão te ouvir. E os que estão dentro da igreja já estão dentro da igreja. Não é a mesma coisa. Não cresce, eu também não vou atrás de ninguém, não falo nada de ninguém, não prego para ninguém, não converso com ninguém, não sou um cara chato, sou um cara marrudo, sou um cara que uma pessoa... Como é que vai fazer, irmão? Deus faz milagre, mas a gente tem que cooperar, não é mesmo? Tem ou não tem? Até para ser curado, a gente tem que ter fé, tem que cooperar. O poder é dele, mas a fé é nossa, né? Então, irmãos, aí a pessoa quer que Deus não tem jeito. Não tem como, né? Esses dias uma pessoa veio falar para mim, esses dias não, agora, por exemplo, foi hoje. Uma pessoa veio, queria que o senhor orasse, assim, tá. Vou abrir tá. Mas onde você vai? Eu já perguntei, onde é que você vai abrir? Não, vou abrir na rua principal, né, onde tem muito. Já começou, né? Já começou. Então, né? Aí a oportunidade das pessoas verem, vou precisar disso, olha lá, agora tem aí o bar do Zé Mané, que não é só bar, mas vem dar um bugiganga lá que eu preciso, um armarinho, qualquer coisa, lá tem mais alguma, né? Sei lá, para fazer. Então, irmão, aqui nós devemos o quê? Buscar ao Senhor Jesus Cristo. E capítulo 1, versículo 39, nós vemos o quê? Permanecer em Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 39. Então viram onde Jesus estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Esses discípulos, eles foram atrás do Senhor, esses dois, né? Seguiram o Senhor e eles foram cativados pela palavra de Cristo, porque era isso que eles estavam procurando. Estavam procurando a palavra de Cristo. A palavra. Irmão, a palavra. Guarda uma coisa no teu coração, amado irmão. Passa os céus e a terra,
O teu coração não pode estar na terra e não pode, quando fala céu, esse que nós estamos enxergando, estamos vendo, porque o céu de Deus nós não vemos. O terceiro céu, que é a habitação de Deus, nós não vemos. Mas aquilo que nós estamos vendo aqui, e a terra aqui, vai passar. E às vezes a gente está com o nosso coração naquilo que nós estamos vendo. Mas o Senhor disse, passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então procure sempre se encher o teu coração, não das coisas terrenas e nem dessas coisas que você está aí enxergando nesse céu aqui, que um dia vai desaparecer como a terra também. Mas a palavra de Deus que permanecerá eternamente, permanecerá para todos sempre. É por isso que há recomendações da palavra de Deus, que nós devemos nos encher do conhecimento da palavra de Deus. É que permanecerá para sempre, porque é o Verbo, é o Senhor Jesus. Outra coisa que nós devemos fazer é testemunhar de Jesus. Então, nós devemos ouvir, olhar, seguir, buscar, permanecer e testemunhar de Jesus. João 1,41. Dos dois que estavam seguindo a Jesus, pela orientação de João Batista, o primeiro que ele avistou foi o seu irmão, Simão. Quem que era irmão de Simão? André. O que João disse para ele? O que André disse para Simão Pedro? Achamos o Messias. Isso. Agora veja bem que coisa interessante, irmãos. Você sabe que houve um martírio em 10 dos discípulos do Senhor. Dos 12, 10 foram martirizados, perderam a vida por causa de Cristo, por causa da pregação da palavra de Deus. André, que o município de Santo André, aqui no ABC, ele tem o símbolo da cruz de Santo André, que ele foi crucificado numa cruz em X. Foi crucificado numa cruz em X. E André, irmão, você pode procurar na Bíblia Sagrada que não fala mais absolutamente nada sobre ele. Ele é citado entre os 12, entre os 10 que foram martirizados, e isso nós sabemos por causa de historiadores que procuraram, pesquisaram e descobriram como foi a morte de cada um dos 12, e nós sabemos que os dos 12, 10 foram martirizados. Judas Iscariote se suicidou por ter traído a Jesus, e João, o evangelista, que escreveu esse livro aqui, que eu estou citando para os irmãos, e que não tem nada a ver com a pessoa que estou citando de João aqui, porque esse que estou citando aqui é João Batista, né, que apontou para Jesus o Cordeiro. Mas João, ele morreu em idade avançada, morte natural. André, irmão, nós não vemos nada mais a respeito dele na Bíblia. Nada. Ele ganhou uma única pessoa para Jesus, segundo o que está aí na Bíblia Sagrada. Uma única pessoa. Olha que ministério importante. Ele ganhou uma única pessoa, ele foi, anunciou essa pessoa a seguinte palavra: achamos o Messias. Encontramos o Messias. E a Bíblia nos fala que André levou seu irmão Simão Pedro até Jesus Cristo. E que Simão Pedro se converteu. E que Simão Pedro posteriormente se tornou líder dos apóstolos. E ele recebeu um dom magnífico de Deus, de ganhar multidões com a sua pregação. André recebeu um chamado de ganhar uma única pessoa. E essa pessoa que André ganhou para Jesus, tinha um dom de Deus em sua vida de ganhar multidões para Jesus. Amém?
Às vezes o nosso ministério é isso, né? Ganhar uma única pessoa, e essa pessoa que você ganha recebe um dom extraordinário do Senhor aí de liderança, de evangelismo, e conquista muitas e muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, as coisas importantes que nós temos essa sequência do capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42 de João. Primeira coisa é ouvir, segunda é ver, terceira é seguir, quarta é permanecer, e a quinta é apurei buscar. Então vamos voltar no buscar. A quarta buscar, a quinta permanecer, a sexta testemunhar, e a sétima, para nós encerrarmos, que é o ganhar, testemunhar e ganhar a outros para Jesus, conforme está escrito aqui no final, no comecinho do versículo 42. E o levou a Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, chega na tua casa lá, procura ler do capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. E quando Simão chegou até perto de Jesus, Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Amém? Glória a Deus. Que tenhamos em Cristo Jesus a graça, e esta será sempre suficiente, ou que ela sempre seja suficiente para nos apegarmos de maneira mais contundente à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Não desista.